Então a gente estava falando que estávamos falando que a gente estava falando de quê? De métodos de resolver, né, de retificar os lançamentos. Aí nós falamos da transferência, que enquanto o primeiro é o estorno, foi a anulação total, o segundo é a transferência, que é a anulação parcial, né? Expliquei para você que a anulação parcial, o que é a anulação parcial, é quando há um erro em apenas uma conta, mas o valor tá só ok, tá só o TOD, mas foi só uma continha. Então você faz anulação parcial e transfere o saldo para a conta correta. Só flezinho, só flezinho. Vem comigo. Bora lá. O terceiro método de retificação de lançamento é chamado de complementação. Complementação. Esse daqui, gente, esse daqui acontece o quê? Tem o checklist, né? Olha lá. Ele acontece quando as contas estão corretas, mas os valores estão errados. Quando as contas estão corretas, mas os valores estão errados. Professor Tueles, isso acontece, é? Acabei de falar para você, se você for fazer um lançamento envolvendo milhões, 1 milhão tem 6 zeros. 1 milhão tem 6 zeros. Imagina os números. E nunca é aquele lançamento de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões fechadinho, não. 1 milhão 475, 876, 1 milhão 475, 869 centavos. Meu amigo, pensa, 1 milhão, ele tem 6 zeros antes da vírgula. Então tem 6 zeros, um número para trás, 7, mais 2, 2 depois da vírgula, 9. Rapaz, é número demais, pai. Mas esse lançamento chamado de complementação, ele é bem simples. Ele só ocorre quando, pensa bem, o estorno, houve erro de uma conta, a gente acabou com tudo. No estorno, uma conta errada, a gente acabou com tudo. Na transferência, pegou, a gente acabou só com uma conta e corrigiu. Nesse daqui, gente, na complementação, ó, as contas estão certas. As contas estão perfeitas, né? O lançamento, ele fora bem feito, mas só deu errado. Que? O menino lá, o menor aprendiz miserento. Professor, tu fica falando, tão mais o menor aprendiz. Não, gente, a gente precisa botar a culpa em alguém. Antigamente botávamos no estagiário. O estagiário evoluíram agora. Eles têm um cara que eles mandam. Então, vamos botar a culpa dos coitados do menor aprendiz. Ele fez a conta certa, um lado certo, outro certo, só o ouro. Só ficou ruim o quê? Só ficou ruim o quê? Os valores, aquilo que eu expliquei, ele errou um valor. Então, vamos manter, né, princípio da não fadiga, o mesmo exemplo. Qual é o nosso exemplo? Compra de mercadoria a prazo, no valor de R$ 100. Pega outro exemplo e vamos manter o mesmo. Compra de mercadoria a prazo, no valor de 100. Então, vamos lá. Usando o lançamento correto. Vai estar a continha mercadoria e vai estar a continha fornecedor. Não é isso? Aí na horinha, olha lá, na horinha, deu uma pequenina falha. O menino botou assim, ó, 10 e 10. O lançamento tá correto? Vamos por partes. As contas estão em locais corretos? Professor, a conta é essa. Quando eu compro mercadoria. E quando eu compro a prazo, eu compro de fornecedor? Tá correto. Agora, o valor tá certo? Não, professor. Então a conta tá correta? Não, professor. Era 100. Eles compraram por 100. E agora? Não. É 100, nós só colocamos 10. Então, lançamento de complementação, você vai deixar o lançamento do mesmo jeito e vai fazer um novo complementando o bagulho. Olha lá. Ah, falta quanto para 10? Para 100?
Ah, professor, é só isso? É, pequeno padawan. Vou até mostrar aqui pra você. Esse é o lançamento A, né? Que foi o primeiro lançamento que o cara fez. Agora o lançamento de complementação, eu vou chamar de C, porque C de complementação. Então faltava quanto aqui, olha lá, 90. 90. Fiz um novo lançamento. Ah, eu vou escrever lá no histórico. Lembra que os lançamentos têm que conter histórico? Eu vou escrever lançamento complementar referente à nota tal da empresa tal, referente à compra de mercadoria, complementando o valor de lá, 90. Professor, é só isso, é? É, pequeno gafanhoto. É, pequeno gafanhoto. Coloque comigo, Lipe. E por fim, a gente fala, porque ele está escrito, né? Se está na lei, tem que ser dito. Mas é um modo de retificação arcaico, tá? Ele é antigo, hoje já não se usa. Que é o quê? Mas vamos falar do mesmo. Que é a ressalva. Que é a ressalva. Gente, a ressalva, o que acontece? Se você pegar a lei, lá no artigo que ele trata de escrituração, ele fala que não é na escrituração. Eu esqueci o artigo, mas a gente lembra, depois fala. Que ele fala que serão feitos os lançamentos manuais, né? Que os lançamentos iam ser feitos manuais, mecânicos, ou outra coisinha. Olha a história. Porque se você pensar, a lei é de 64. Inventaram os computadores quanto, pai? Então, anteriormente, na época que o cara era menino, a contabilidade era feita na mão, mano, no braço. Pô, eu vejo, tem historicamente umas máquinas, que é nova, tá? Que se fazia contabilidade. Cara, eu respeito muito o contador. Se tiver alguém assistindo teu pai, mostra para teu pai, tua mãe, alguém da tua família antigo, uma pessoa mais velha que é contador, que viveu isso. Porra, meus parabéns. Você pra mim é um herói. Você conseguiu viver naquela época que era manual, pai. Era complicado. Imagina, nessa época, nós não tínhamos o Ctrl+C, não tinha Ctrl+V, não tinha o del, né? Então a lei, que a lei é muito nova, né? A lei é muito nova, é de 64. Ela ela tratava para esse problema, porque a gente já vai ver que nos livros contábeis não pode haver razão, perdão, não pode haver rasura, razão, falando de razão, não pode haver rasura, não pode haver borrão, não pode haver manchas, tá na lei escrito, cara, olha que interessante. Então, você fazia na mão, né? Aí ele só serve essa ressalva para quê? Corrigir históricos. Por quê que eu digo que hoje caiu em desuso? Você não pode apagar o lançamento, mas você pode editar o lançamento, né? Você consegue editar, aí você vai lá no histórico, você corrige, sem problema. Só o filé, tá? Porque o histórico ele deixa mexer, porque o histórico é palavras. Ele não deixa mexer nos números e nas contas, mas mexer no histórico não tem problema. Aí, nessa época que não podia mexer no histórico, você tinha que pegar uma caneta, né? Ou uma máquina e ir lá no lançamento escrever digo, sei dizer, ou melhor, para quem acompanha Diário Oficial, leia-se. Olha a história. Que aí você colocava, o número da nota fiscal era 100, você colocava 10, aí você botava lá. Onde está escrito 10, leia-se 100. Ou então, é, é, onde está escrito 10, digo, né? Ao invés de ser o quê? Tal. Ou melhor. Olha que interessante. Tá? Então ele está completamente arcaico. Mas é um método de retificação? É. Mas ele está ligado aqui, gente, aos históricos, tá? A corrigir palavras, a corrigir erros, né? Na parte que você escreveu. Belezinha? Só o filé? Vamos dar uma lidinha aqui? Calma aí, calma aí. Deixa eu tomar minha aguinha pra gente entender. Então, nesse movimento, nesse momento, o que que nós vimos? Nesse momento, o que que nós vimos?
Nós vimos que, caraca, a gente cresceu muito. Pô, muito obrigado, a gente cresceu muito. A gente começou a aprender o que era conta, a gente aprendeu a lançar, viu as maneiras de lançar e agora a gente viu o quê? Que todo lançamento pode ter erro. E nós corrigimos de 4 maneiras. Corrigimos de 4 maneiras distintas, né? A primeira maneira de correção é qual? É o estorno. Isso mesmo. Qual é a especificidade? Qual é a frescurinha do estorno? Estorno é anulação total. Lau. Coloca estorno igual a Selunga. Estorno igual a Selunga. Porque o homem é brabo. Ele chega lá e lau. Ele não quer saber o que está certo e está errado. Ele só quer corrigir. Beleza? Estorno. O segundo é quem? A transferência. Que ele fala o que não, gente. Se tiver só uma continha errada, vamos só corrigir essa continha. Professor, e o estorno? Pode acontecer das duas contas estarem erradas. Então tu vai se tornar. Acabou. Tu vai se tornar. Já a transferência não. Verificou-se que o número tá bacana, os valores estão iguais, só uma continha que deu erro. Então não vamos sacrificar o menino, não. Vamos tentar corrigir apenas a continha que está errada. Aí você vai fazer uma transferência. Beleza? Beleza. A terceira situação é o quê? Infelizmente, nós as contas foram certas, mas eu errei o valor, né? O menino era para lançar milhão, o menino se tremeu todinho, ele não sabe nem o que é milhão. O menor aprendiz pensava que até ontem milhão era um milho grande, ele desesperou e errou. Não tem problema. Para corrigir valores, se as contas estão certas, você chega lá e faz o quê? Você chega lá e faz uma complementação. E por fim, vem um carinha que só vai, né? Ele vai lá e só corrige o histórico. Ele só corrige o histórico. Belezinha? Então, vem aqui de novo, vamos comigo. Vou deixar esse daqui, né? E o último é, como é que é o nome dele? Ressalva. Gente, agora olha que interessante. Olha que interessante. Todos esses lançamentos são feitos em livros próprios. Todos esses lançamentos são efetuados em livros próprios, tá? Todos esses lançamentos que a gente aprendeu, as retificações, todos eles são feitos em livros próprios. Professor, na moral, tu é leso, hoje com sistemas de informação, com a porra toda, na contabilidade ainda tem livro? A lei é muito antiga. Hoje tudo se faz no sistema. Mas olha que interessante. Uma das regras da contabilidade é que no término do exercício, todos os seus os livros têm que ser registrados na junta comercial, que é para um órgão do governo olhar e na junta comercial ou no órgão competente. Um exemplo, tem alguns profissionais liberais que eles não se registram na junta. Um exemplo, advogado, eles se registram na OAB. Então, a lei fala que onde esse cara se registrar, ele deve, no término do exercício, entregar os seus registros contábeis. E olha que interessante, antigamente, porra, fazia no livrinho mesmo, depois levava o livrinho lá, para os caras autenticar e guardar uma cópia. Olha que interessante, né? Autenticar e guardar uma cópia. Fica tudo registrado na junta comercial. Agora, se esse cara é profissional liberal, vai ficar lá no seu órgão competente. O exemplo que eu dei dos advogados, fica na OAB. Então, o que acontece? Então, quer dizer que a lei obriga as empresas até hoje a ter livros próprios. Hoje nós temos milhões de livros, mas os livros mais importantes hoje da contabilidade são dois, tá? São dois. Que é o livro Razão e o livro Diário. Professor, o senhor comentou desses caras aí. O senhor comentou, né? Porque na hora de fazer os lançamentos, nós usamos o razonete. Isso mesmo, usamos razonetes. E o outro senhor usou isso. Mas nós usamos uma parte reduzida. Imagina, usamos a formatação do livro. É verdade. Mas por que esses livros são tão importantes? Porque esses livros estão na lei, né? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que esses dois livros aqui, eles são legais.
Esses dois livros são legais. São legais. Como assim, professor, legais? Esses livros são obrigatórios. A lei fala que toda empresa tem que ter esses caras. Livro diário e o livro Razão. Por ser legal, esses caras são obrigatórios. Eles são obrigatórios. Professor, mas qual é a grande diferença? Meu Deus, que vai que eu tenho que saber minha prova. Pequeno padrão, presta atenção. É só focar no nome. O livro diário. Lembra você, jovem, quando era criança? Querido diário, hoje o coleguinha me deu um murro e eu chorei. Lembra? Eu sei que você escreveu isso. O que era um diário? Era aquele livrinho que você tinha que escrever na página do dia. Ah, professor, é isso mesmo. Então, na contabilidade vai ser a mesma coisa. O livro diário é o livro que contém a movimentação do dia. Então, gente, se ele contém a movimentação do dia, quem vai estar nele? Todas as contas do universo. Professor, tu quer que eu escreva isso, miserável? Escreve, caralho. Mas quando eu falo todas as contas do universo, seria o quê? Todas as contas que foram movimentadas nesse dia. Nesse dia teve compra, venda, paguei despesa, teve receita, pega, toma, lá. Entendeu? Então, o livro diário, o grande mistério dele, livro diário, eu guardo todas as movimentações que houveram no dia. Professor, é. Eu guardo as movimentações que tem no dia, só focar no nominho, diário. Já o livro Razão, que é o exemplo do razonete, é só pensar. Lipe, mostra aqui do lado que eu tenho um razonete. Mostra aqui, Lipe. Olha cá, esse é o símbolozinho, que é o tesão. Esse cara eu chamo de razonete, quer dizer que é um livro razão pequenininho. O que eu tenho que saber dessa conta? Olha lá. Ele representa uma única conta. Então, o livro Razão, ele trata uma conta por conta. Um exemplo, uma página só vai ter uma conta. Por quê? Aí aqui eu vou ver tudo que vai acontecer. Débito, crédito, independente do dia. Entendeu? Então vem cá de novo. Então quer dizer que o livro Razão, ele vai ser um livro geral, né? Ele não se preocupa bem o dia, ele vai ter toda a informação. Mas qual é o interessante? Ele vai ter toda a informação de uma única conta. Vocês conseguem perceber a diferença, Lipe? Você que está aqui me acompanhando, você consegue perceber a diferença? Significa que o livro diário, ele vai ter todas as contas do universo, porque ele se preocupa com a movimentação do dia. Já o livro Razão, não. Você imagina, professor, então é 30 livros? Não, é só um livro, mas pensa, uma página vai estar continha mercadoria. Aí na outra página, a continha fornecedor. Então quando eu vou olhar página a página, ele só vai ter uma conta, independe do dia que ela foi movimentada. Entendeu? Então, o Razão é mais específico, ele trata de uma coisa única. Ele só se preocupa com uma única conta. Por página, um exemplo. E já o diário não, é o que aconteceu no dia. Belezinha? Belezinha? Só o filé? Deixa eu abastecer aqui a minha aguinha para nós continuarmos coisando o negócio. Então vamos lá. Lipezinho, meu chegado, coloque aqui na tela dos computers. Eu tô aparecendo pra galera? Ah, ouçam apenas a minha voz, povo lindo do meu coração. Então, livro diário. Opa, calma aí, Ctrl C. Aê, voltamos. Livro diário. O que é? Para que serve? Onde come? Veremos sexta-feira naquele legal lá. Tu é léser, você tá brincando. Preste atenção. Então, livro diário. Ele deve registrar todas as movimentações diárias
de valor que possam modificar a situação patrimonial de uma empresa. Pela legislação comercial é a lei que trata do comércio, né? É um registro obrigatório para a escrituração comercial e contábil das organizações e deve obedecer às normas brasileiras de contabilidade. Ah, então o que eu preciso saber? O que eu preciso saber? Preciso saber que esse tal de livro diário cuida das movimentações diárias e é um livro obrigatório. Ele é um livro obrigatório. Por que obrigatório? Porque a lei manda. A lei manda. Então vamos lá. E o que ele faz? Esse tal livrinho, nesse tal livrinho diário, as operações devem ser lançadas em ordem cronológica, com individualização, clareza e referência dos documentos. Olha o que eu falei para você, gente. Pô, parece que, professor, tu Eleza, parece que às vezes tu leu a lei. Eu li, miserável, eu estudei esse cabaré aqui. Então, tu tem que ter os documentos comprobatórios. Ele pode ser escriturado de forma resumida, desde que seja apresentado livros auxiliares, quer dizer, outros livros. E eles devem ser conservados documentos para sua verificação. Tudo isso garante a legitimidade do livro diário. Existem algumas formalidades. Gente, olha que interessante. Vem aqui comigo. Os tais dos livros, tem uma lei, salvo muito engano, de 49 a 69, acho que é 69, que trata das formalidades dos livros contábeis. Então, não basta ser certo, tem que ser bonito, porque a lei manda ser assim. Aí vai vir duas palavrinhas mais à frente, mas já vou te adiantar. São as formalidades intrínsecas e as formalidades extrínsecas. Aí intrínseca a gente sabe nem que é essa porra, só pensa no português. Quer dizer dentro e quer dizer fora. Então as formalidades intrínsecas o que vai acontecer dentro do meu livro. São normas que eles têm que obedecer dentro do meu livro. E formalidade extrínseca são coisas de fora. Bebezinho, beleza? Bota cá, Lipe. Então olha lá. Olha um exemplo de formalidades intrínseca que tem que estar dentro do livro. Olha, as folhas devem ser numeradas. Termo de abertura e termo de encerramento. Já isso, gente, é a capa, né? Vem a capa, aí vem um cara lá fora que é chamado de termo de abertura e é chamado de termo de encerramento. Tem que ter a assinatura do empresário e do contador. Isso daí é dentro, lá não tem que ter assinatura. Professor, o contador assina os livros, tudo é. Meu amigo, o contador, o profissional que é maltratado nesse universo. Ele vai preso, meu patrão, com o patrão. Tanto que os livros são assinados por ele e pelo patrão, que é ele que fez e o patrão que falou, está certo. Volta. E a autenticação tem que ser feita à junta comercial, que é feita após envio pela empresa. Então, olha lá, o outro livro. Falamos do livro diário. O livro diário. Lembra da importância? O diário é o que é todo dia. Agora, o que é o livro Razão? Para que serve? Sexta-feira, no Globo Timóteo. Então, vamos lá. Professor, é verdade, olha lá, o livro Razão também é um livro obrigatório para a empresa. Por que obrigatório, pequeno padawan? Porque a lei manda que este cabaré tem que ter em todas as empresas. A grande diferença entre os livros é que esse não precisa seguir umas formalidades. Olha legal, como livro diário, ou seja, não é preciso registrá-lo na junta comercial, por exemplo. Serve para apresentar a movimentação analítica das contas escrituradas. Por meio dele é possível fazer controle de forma, olha o que eu falei, individualizada. O diário do dia, o Razão não, né? E detalhada. Além de manter os registros de todos os dados em aberto da conta pagar, receber, lá. No livro Razão, o foco são aquelas contas que afetam o resultado do patrimônio da empresa, embora registre todas as contas. Olha que interessante. Agora vamos lá. Olha que eu te falei das formalidades. Professor, pelo amor de Deus, isso pode vir em prova? É aonde eu me preocupo com você, meu aluno. Nas provas, como nosso foco são as carreiras policiais, basicamente, hoje a que está mais cobrando é a Polícia Federal. Nas provas da Federal, nunca cobrou isso. Mas qual é a banca que sempre fez essa prova abençoada? Não fale. Deixa na cabeça, que se falar, ela pode aparecer aí e te dar um pisão.
nos materiais que nós estudamos, que sempre estudando por questões da própria banca para fazer o teu material só filé, para deixar você bem apresentado, já foram cobrado isso em outras provas. Já foram cobrado isso em outras provas. E, salvo engano, os livros contábeis estão no seu edital. Então, pode vir sim, tá? Mas quando tu vê essas palavrinhas feias com sua porra intrínseca e extrínseca, você vai focar o quê? In é dentro. Se você está interno, você está dentro de alguma coisa. In é dentro, ex é fora. Então, formalidades intrínsecas são coisas dentro do livro. E extrínsecas são coisas fora do livro. Belezinha? Então, vamos lá. Extrínseca, vou botar aqui, são coisas de fora. Olha lá as formalidades intrínsecas. Ele deve ser encadernado, capa dura, caríssimo para fazer. Deve ter suas folhas numeradas tipograficamente. Eita porra, que diabo é isso? Nem sei, é coisa antiga, mas tem que ter. Se for empresa, deve ser autenticado na junta comercial, então você tem que levar o livrinho lá. Ou repartições encarregadas do registro de comércio, o exemplo que eu dei da OAB. Deve conter termo de abertura e termo de encerramento, é a primeira e a última página do livro. Olha que interessante, vem cá. Lá no livro diário que deve ser apresentado, que é esse cara aqui que tem que fazer a porra toda, porque nós vimos que as formalidades são do livro diário, as formalidades são do livro diário, é esse livro que vai lá pra junta. Olha interessante, ele tem a capa dura, aí a primeira página a gente chama de termo de abertura, porque esses livros têm que ter sequência, entendeu? Eles devem ser sequenciais. Então, olha que coisa, burocracia pura, né? Mas fala, termo de abertura. Este livro é o termo de abertura. Este livro está sendo aberto tal dia, referente a tal ano e com a página tal. Termo de abertura. Aí assina o contador e assina o dono da empresa. Aí lá no finalzinho, termo de encerramento. Este livro encerra-se a página tal, referente às coisas tal, do negócio tal. Assinatura novamente. Olha que interessante, tá? Então você pensa, extrínsecas são coisas de fora, Professor, mas volta lá. Eu fico preocupado nesse negócio de ter suas folhas numeradas tipograficamente. Olha que interessante. A época, como era um livro, você não numerava de maneira manual. Você tinha que numerar de maneira automática, maquininha, né? A coisa do tipógrafo. Então você tinha que pegar o teu livrinho e levar. Tá entendendo? Hoje não existe mais isso, de maneira tipo. Hoje você consegue, o sistema já sai numerado, já tem a numeração bem bonitinha, tá? Por isso que isso daqui essa situação da numeração de página é de maneira extrínseca, porque eu tinha que levar para ser feito. Belezinha? Bota lá, Lipe. Vamos aí, intrínseca, in quer dizer dentro, in quer dizer dentro. Olha lá, são coisas de dentro. Deve ter utilização do idioma nacional e moeda corrente do país. Muito importante, é a regra, né? Onde ele tiver, estamos no Brasil, tem que ser brasileiro e tem que ter moeda do coisa. Uso de linguagem mercantil. Linguagem mercantil são os registros da débitos e créditos, lá. Individualização e clareza dos lançamentos, lógico. Os fatos, isso é muito importante, devem obedecer a ordem cronológica. Gente, nos livros, um exemplo do diário. Pensa no teu diário. Tu vai abrir teu diário. Querido diário, hoje é dia 25, mas eu vou escrever no dia 1. Não. Você tem que colocar os fatos de maneira correta, de ordem cronológica. Então você vai registrar dia 1º o que aconteceu dia 1º. E assim sucessivamente. A lei manda, pai. Não tá inventando não, volta lá. E dia, mês e ano. Olha lá, a inexistência na escrituração de intervalo, olha que fuleiragem, não pode ter intervalos em brancos, entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou transportes de imagem. Por quê? O povo confia tanto no contador que se tivesse uma linha a mais podia vir outra e mudar. Olha que interessante. Então a lei pensando que é bicho fuleiragem. O professor tá xingando o contador. Meu amigo, eu sou contador, eu posso. Eu estou também me xingando. Tinha que ter lá, ó, não podia ter intervalos em branco, tinha que ser tudo certinho. Não podia ter entrelinhas, você não podia errar. Olha o que eu te falei lá, por isso das fórmulas de retificação. Olha que interessante, porque, cara, professor, tu dá aula, presta atenção, tá na lei.
Então, você não podia, antigamente, pior ainda, você não podia apagar o lançamento. Você ia lá e refazia pelas formas de retificação e corrigia, tá? E essa parte dos, volta aqui, entrelinhas, borrões, rasuras e emendas, tá ligado lá para dar ressalva. Lembra? Eu não podia lá só apagar, né? Se eu apagasse, ficava borrões. Olha que interessante. Beleza? Opa! Oi, 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 oi. Vamos dar aqui, só responder umas duas, três questões para falar que você não fez nada, porque o tio Gilson está aqui para melhor atender vocês. Então vamos lá. Questões. O simples registro contábil constitui elemento suficiente comprobatório para a perfeita validade dos atos e fatos administrativos? Sim. O simples registro contábil, olha, mostra aqui para mim. Falei para vocês o dia todo. Se eu só pegar e botar na contabilidade, tem validade jurídica? O que vocês acham? Jamais, gente. Você só pode registrar o que é verdade. E não satisfeito em registrar a verdade, você tem que guardar o documento que gerou tal verdade. Então, a questão está erradíssima, tá? O simples registro, não. Eu tenho que registrar, é o conjunto. Tem que ter registro mais documentos comprobatórios. Belezinha? Próxima questão. Eita porra, eita porra, eita porra. O método das partidas dobradas significa que para cada lançamento devedor haverá um lançamento credor de igual valor? Do que trata o princípio, gente, o método das partidas dobradas? De igualdade, perfeito. Tem que ser igual. Então a questão está perfeita. Próxima. Eita porra, escrituração é o registro de todas as ocorrências patrimoniais feito pela contabilidade por meio de técnica apropriada? Gente, escrituração é ligada a registro e tem que utilizar uma técnica e um método apropriado e próprio. Qual é o método? Das partidas dobradas. Então a questão está perfeitamente. Volta aqui, Lipe. E aí, galera? Tudo bem? Tudo bacana? Tudo tranquilo? Torno a perguntar para vocês. Conseguimos aprender? Você está saindo hoje dessa aula sabendo mais do que quando entrou? Se isso tá acontecendo, gente, minha meta de vida está sendo cumprida. Belezinha? Então aqui, ó, a gente encerra mais esse bloquinho.